todos. É um prazer, em nome do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, recebê-los aqui para esse evento tão bacana, que é a Semana Capixaba da Farmácia Clínica. Evento esse realizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo e que tem a participação de todos vocês, farmacêuticos do Estado do Espírito Santo, estudantes de farmácia e demais farmacêuticos também de outros estados da federação que nos prestigiam aqui. É uma grande honra para nós tê-los aqui durante essa semana que vai tratar de um tema tão importante para a nossa profissão, que é a farmácia clínica. Tema esse que vem crescendo a cada dia, onde o farmacêutico, desempenhando suas atividades como profissional de saúde da área clínica, vem ganhando destaque no dia a dia. Bom, nada disso seria possível sem a participação da nossa equipe, do Conselho, dos demais diretores, que eu cito aqui também, doutora Denise, nossa secretária aqui presente, doutor Leandro Passos, nosso tesoureiro, doutor Gustavo Martinelli, meu vice-presidente, e eu, Luiz Carlos Cavalcante, atual presidente do Conselho. Eu também quero agradecer muito ao nosso GT de Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica, na pessoa do Dr. Júlio César, aqui presente também, que é o presidente do GT. Todas as atividades que nós desenvolvemos, no dia a dia do Conselho, é graças a esses grupos técnicos, de trabalho que nos apoiam, são grupos formados por colegas que estão atuando na área e que nos apoiam bastante na realização desses eventos. Sem eles, nada disso seria possível. Bom, eu vou apresentar agora o nosso palestrante, que é um colega farmacêutico, posso dizer das antigas, Clóvis? A gente se conhece há muito tempo. E o Clóvis vai proferir a palestra dele e depois, ao final, a gente vai ter um tempo para dúvidas e respostas dessas dúvidas, onde parte do conteúdo ele vai desenvolver nesse momento também. A partir daí, o Dr. Júlio César vai mediar o nosso encontro aqui, organizando as dúvidas e passando para o Dr. Clóvis, e a gente vai respondendo à medida que elas forem surgindo. Bom, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante de hoje, Dr. Clóvis Aurélio Verflutti. Ele é farmacêutico formado em 1991 pela antiga Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo, onde vários de nós nos formamos lá também. Ele é especialista em farmacotécnica homeopática pelo Instituto Hahnemanniano do Brasil, pós-graduado em plantas medicinais pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, MBA em gestão de pessoas pela FGV, pós-graduado em filosofia e psicanálise pela Universidade Federal do Espírito Santo e finalizando a pós-graduação em neurociência do comportamento pela PUC Rio Grande do Sul. Possui várias formações técnicas complementares, como terapia floral, psicanálise clínica pela Associação Nacional de Psicanálise Clínica, Master em Programação Neurolinguística pela Mastermind International Coaching, Deep Memory Process, terapia regressiva, capacitação em psicopatologia e psicofarmacologia e em terapia sistêmica familiar pelo Centro de Estudos Avançados de Psicologia, experiência somática pela Associação Brasileira do Trauma, cura profunda com o holandês Hans Tenden, desenvolveu atividades profissionais em cargos técnicos e de gerência de 1989 a 2012 na farmácia homeopática Renascense e atua clinicamente em consultório particular como psicanalista e farmacêutico. Se eu fosse ler todo o currículo aqui do Dr. Clóvis, a gente ia gastar meia hora só do nosso tempo aqui. Então, vou parar por aqui, vou passar a palavra para o Dr. Clóvis e a gente fica combinado assim. O Dr. Júlio, ao final, assume aí coordenando os trabalhos e conduzindo as perguntas ao Dr. Clóvis. Dr. Clóvis, a palavra é sua, uma excelente palestra para todos nós, tenho certeza que assim será, pois é do seu feitio esse tipo de trabalho. Seja muito bem-vindo a todos. Eu quero começar, antes de abrir aí as transparências, a agradecer, Luiz, o convite, esse trabalho maravilhoso que a diretoria está desenvolvendo, a oportunidade de estarmos aqui nessa Semana Capixaba da Farmácia Clínica,
a oportunidade de estarmos vivendo esse momento. E nisso eu tenho que agradecer o Conselho Federal de Farmácia por ter permitido que aquele grande sonho do passado, como você lembrou muito bem, que nós sonhamos tanto, que um dia pudéssemos ter um consultório farmacêutico. Eu começo dizendo, para todos que me ouvem, eu estou falando de um. Eu estou no meu consultório farmacêutico, tão sonhado, algo que no passado parecia tão distante. Hoje eu já trabalho há muitos anos, mas agora consigo estar localizado numa sala que já foi totalmente montada com esse objetivo, foi toda estruturada para esse fim, onde eu me mudei neste ano de 2020 para complementar o meu trabalho nessa área que atuo. Como o currículo já apresentou, eu venho atuando na área de saúde mental há mais de 30 anos e eu vou contar um pouquinho dessa história para todos vocês. Vamos ver se eu começo a projetar aqui. Ok. Então, também agradeço aí o nosso presidente Júlio César, presidente do Grupo Técnico de Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica, a todos os demais participantes deste grupo, pela oportunidade de estarmos aqui. Então, o tema é bastante oportuno e ele tem muito a ver com essa busca que faço há muitos anos. Quando eu busquei, inclusive, a profissão farmacêutica, eu já vinha com o objetivo de trabalhar numa das áreas que já atua na saúde mental, que são o uso dos medicamentos homeopáticos. Eu procurei a Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo já com esse forte desejo de trabalhar com os medicamentos homeopáticos. E bem cedo eu me deparei com a chegada no Brasil, há aproximadamente 30 anos atrás, das essências florais. As essências florais chegaram no Brasil com os florais de Bach, que foram trazidos por São Paulo e que, dentro do uso dos florais de Bach, o Dr. Eduardo Bach, ele focou muito na área das emoções, na área da saúde mental, na área do equilíbrio mental. Isso era 1980. E eu sequer tinha formado. E então, mas já comecei a estudar as essências florais, já comecei a me aprofundar no conhecimento do processo emocional, vendo a importância e o significado do mesmo para a nossa vida, percebendo como base de muitos dos outros processos que eu já observava na homeopatia. Por que a homeopatia, falta dizer? Eu sou sobrinho do presidente do IHB, meu tio foi presidente várias vezes do Instituto Hahnemanniano do Brasil, ele era médico homeopata, um dos fundadores da Associação Médica Brasileira, também um dos fundadores da Associação Médica Homeopática Brasileira, e ele sempre divulgou muito da importância do medicamento homeopático, desde que eu era muito pequeno, para a saúde do corpo e da mente. Ele vinha muitas vezes ao Espírito Santo para divulgar a importância da homeopatia em eventos dos profissionais da saúde, até que a homeopatia foi ganhando aceitação, foi crescendo na sua prática e na sua presença junto ao sistema de saúde. Mas, ao longo desse tempo todo, como o Luiz já fez a leitura, e nós tivemos, não só nos especializamos em homeopatia,
desenvolvemos uma farmácia homeopática, abri com a minha esposa, que também é farmacêutica, a Maria da Graça Baquete Verfluit, e nós dois trabalhamos por 23 anos na área da homeopatia, dos florais, dos fitoterápicos, o que me fez também fazer uma pós-graduação na área de plantas medicinais, buscar fazer vários cursos na área de terapia florais, mas algo me chamava muito, cada vez mais. Era muito importante aprender a lidar com a saúde mental. Não bastava apenas o uso do medicamento. Era importante, até na prescrição do floral, no uso mesmo do fitoterápico, compreender aquele que me procurava. Compreender um pouco mais do processo daquele que vinha buscando ajuda. E, por isso, que eu fui em busca dessas formações que eu coloquei para o Luiz, e que Luiz, pasme, essa é a síntese do currículo, porque ele é um pouco maior, mas eu sintetizei um pouco ele para a apresentação. Eu não paro de fazer curso, eu estou sempre... Porque é encantador. Saúde mental, eu falo para todos que estão me ouvindo, é uma área encantadora. Por quê? Porque sempre nós vamos ter muito o que aprender. Ela é uma área dinâmica. Talvez seja uma das últimas grandes áreas de profunda compreensão humana. Nós, há muito pouco tempo atrás, no final do século XIX, mal conhecíamos a estrutura dos neurônios. Nós tínhamos muito pouco conhecimento do sistema nervoso. E grande parte do conhecimento dessa área neuronal, do sistema nervoso em profundidade, vem no século XX. Hoje, tive a possibilidade, a grata possibilidade de passar comecei a fazer vários cursos na área de neurociência. Estou terminando esse na Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que é vinculado a um dos grandes centros de pesquisa na neurociência do Brasil, que é o Instituto do Cérebro do Sul, e que tem pesquisadores em várias áreas do comportamento. E foi assim muito aprendizado, porque tivemos professores de diversas partes do Brasil e do mundo, especialistas em inúmeras áreas da neurociência. Então, e é bastante interessante que vamos trazer para vocês, olha que legal, novas funções para farmacêuticos em cuidado de saúde mental comunitária. Isso é um trabalho que está publicado, convidando os farmacêuticos a participarem dessa área tão importante que estamos de tanta demanda em todo o mundo. Nós trouxemos alguns dos trabalhos, vamos tentar resumir um pouco. Um é da Austrália, do grupo de farmacêuticos da Austrália, o primeiro deles, e o segundo é de Bangladesh, da Universidade de Bangladesh, do Departamento de Farmácia da Universidade de Bangladesh. Então, você vê que o pessoal lá da Ásia está convidando bastante o farmacêutico a atuar. Olha que interessante. Aqui, esses dois trabalhos focam muito de que é necessário o farmacêutico atuar na área de saúde mental. Por quê? Pela proximidade que nós temos com o cliente, pela facilidade que nós temos de comunicação com muitos que chegam a nós, pelo profundo conhecimento que temos do medicamento e das pessoas e pela condição que temos com uma boa formação profissional de atuar não só com o medicamento, mas com formas que também favoreçam o estado de saúde. Lembrando que, acima de tudo, somos profissionais de saúde. Mas também é importante, trouxemos uma nova
um novo importante trabalho, que é um trabalho que mostra também que alguns nutrientes eles atuam também na área da doença mental. E temos lá como possibilidade de prescrição dos nutracêuticos, tivemos lá um curso do nosso grupo no mês passado sobre o uso do nutracêutico. E tivemos a aula com o professor Heim, que ele estuda como, inclusive esse que é o professor William Walsh, que é um PhD, também nesse trabalho, ele mostra muito como que uma alimentação adequada pode diminuir a violência e o caráter agressivo das pessoas. Eles fizeram vários trabalhos de acompanhamento de população, observando que a presença de alguns dos minerais tóxicos podem estar gerando um comprometimento neuronal e, dessa forma, favorecendo uma doença mental. Então, além disso, nós temos a área do nutracêutico, que nós podemos igualmente estudar para começar a atuar numa área nova, que é essa área dos nutrientes no tratamento da doença mental. Eu tenho alguns trabalhos nessa área que foram já colocados durante essa pós que nós fizemos. Trouxe também algo muito importante. Estamos vivendo um momento com a Covid-19 em que nós, farmacêuticos, principalmente aqueles que atuam diretamente com a população, tanto na farmácia como aqui no consultório. Eu trabalho hoje apenas no consultório, eu não tenho mais trabalho na farmácia, não dá mais. Meu consultório hoje está completamente lotado, eu não tenho mais horário. Pra vocês terem uma ideia, nesse ano, eu já estou com todos os meus horários ocupados no ano de 2020, só com as pessoas que eu já atendo no consultório. Já estou abrindo horário só para o próximo ano, tamanho a demanda que um farmacêutico tem na saúde mental, e por isso que eu convido a todos essa reflexão. Mas, como todos nós, eu precisei me cuidar. Eu tenho todo um cuidado aqui no meu consultório com a higiene, com o uso de máscara. Aqui, ó, estou até pegando aqui, eu tenho o face shield, tenho a máscara, tem toda uma estrutura aqui de proteção. Está aqui do meu lado o álcool gel. Eu estou todo preparado aqui para enfrentar toda possível contaminação, mas eu já estou atendendo presencialmente há bastante tempo, com todo esse cuidado. Tem uma sala junto à minha sala tem um anexo onde eu faço atendimento online. Hoje tenho pacientes, inclusive, fora do Brasil, atendo pessoas nos Estados Unidos, na Europa, na África, atendo pessoas em vários estados do Brasil que me procuram para ter uma segura orientação em saúde mental. E nós, farmacêuticos, também precisamos aprender a cuidar da nossa saúde mental. A área de saúde mental e bem-estar também é importante para todos nós, que temos que lidar diretamente com pacientes com possível estado de contaminação. Eu cheguei a atender na minha sala pessoas que na semana seguinte nem puderam aqui estar, tive que atender online, mas com isso eu já me preparei com o meu novo consultório para que eu pudesse já estar fazendo esse acompanhamento também não presencial, e me ajudou bastante. E também já é um momento de convidar todos que me ouvem para lembrar que tem uma questão muito importante na saúde mental. Para trabalharmos com saúde mental e bem-estar, precisamos desenvolver em nós saúde mental e bem-estar. É muito difícil trabalhar com a saúde mental do outro se não estivermos bem. Essa é quase que uma condição essencial para trabalharmos com saúde mental e bem-estar. Cuidarmos
para que não tenhamos um envolvimento inadequado com a questão alheia, para que nós possamos realmente estarmos na ajuda, no amparo, fortalecendo o outro que passe por um momento tão difícil. E temos que entender que bem-estar é esse? Como que temos que olhar para esse bem-estar? Como atingir esse bem-estar? Lembrar que esse bem-estar, ele é uma construção multidimensional e que a própria Organização Mundial de Saúde e o Instituto de Bem-Estar Mundial, ele começa a mostrar esse bem-estar como é uma multidimensão que vai entre 13 e 12 dimensões, sendo que 6 são as mais conhecidas e utilizadas. Um bem-estar físico, social, espiritual, intelectual, emocional e ocupacional. Então, nós precisamos começar a conhecer melhor essas áreas e como buscar esse bem-estar em nós para atuar no bem-estar para com o outro que nos procura. Lembrando lá, não sei se todos conhecem, a pirâmide de Maslow. Maslow foi um psicólogo americano que ele coloca como, na base de uma pirâmide, nós temos a necessidade de sobrevivência enquanto corpo, enquanto ser, na nossa ocupação profissional, na nossa saúde física, mas no nível intermediário, nós já precisamos também desenvolvermos uma relação de qualidade com o outro, nós temos que estar bem conosco mesmo, nós temos que ter uma capacidade de nos entendermos e entendermos essa relação com o outro, para que possamos chegar a um nível ainda mais, como diz o próprio Maslow, um nível de significado, um nível em que já fazemos em outro sentido esse bem-estar, que hoje se convenciona chamar no bem-estar espiritual. Não o espiritual como uma religião em si, mas o espiritual como uma dimensão em que, quando atingimos, trabalhos têm mostrado, temos um equilíbrio em nossa saúde mental. Vamos falar um pouco mais. Para vocês terem uma ideia, foi bastante interessante até para mim. A segunda disciplina desse curso de Neurociência do Comportamento, que foi dada pelo vice-reitor da PUC do Rio Grande do Sul, que é neurologista, foi sobre neurociência da espiritualidade, mostrando a importância que hoje está sendo dado da espiritualidade para o desenvolvimento do bem-estar, do bem-viver, da saúde mental. Então, continuando, nós também temos que entender como, entre essas, nós temos as emoções. Nós vamos falar um pouco da importância de entendermos as emoções. Lá em 1937, como falávamos, a maioria desse conhecimento começa muito no século XX. Em 1937, é que James Papez, ele cria uma hipótese para o desenvolvimento das emoções. E ele começa a entender que estímulos podem gerar em nós reações que são um misto de sensações e sentimentos que muitas vezes nos movem sem uma clara consciência dessa movimentação e que podem nos impactar profundamente nosso ser. Também tivemos, já no final do século XX, o Dr. Paul MacLean, que era um neurocientista, neurologista, que ele, compreendendo melhor a estrutura do cérebro, ele traz a hipótese do cérebro triúnico,
que é bastante utilizado hoje, muito falado nessa área da neurociência, pois ele começa a entender que o tronco encefálico atuaria como se fosse o cérebro primitivo. Ele trabalharia nessas necessidades básicas de sobrevivência, como nos diz Maslow. Mas a recém-descoberta, lá na época que o MacLean já começava a compreender que existia um sistema intermediário que ele se encantou e deu o nome de sistema mamífero ou sistema límbico, que era uma área intermediária que trabalhava principalmente com as emoções, os vínculos emocionais. E que nós teríamos a área mais nova, que seria o cérebro racional, o novo neopálio ou o novo córtex, o neocórtex, que seria a área mais desenvolvida em nós humanos. Essa teoria do Paul MacLean, ele começa a mostrar que numa pequena reação de estresse, num ataque, num evento com uma outra pessoa, que pode ser alguém que esteja tentando nos atacar, ou mesmo um conflito dentro de casa, ou mesmo quando temos contato com um animal, ou mesmo como vivemos uma tensão real ou imaginária, que aí vai complicar daqui a pouco, nós podemos ativar vários níveis que vão aumentar o nosso estresse e vão prejudicar a nossa performance psicológica. Nós vamos cada vez mais para um estado de sobrevivência para lidar com aquela questão que o nosso sistema entenda como de necessário usar toda a nossa força para sobreviver. Por isso mesmo, nós estamos vivendo, olha uma coisa interessante, eu não sei se a maioria de vocês sabem, a publicação da Organização Mundial de Saúde, ela fez uma pesquisa entre os 10 anos, de 2005 a 2015, e pasmem aqueles que me ouvem, o Brasil foi o campeão mundial de ansiedade, ou seja, o país com o maior percentual de ansiosos no mundo. E, logicamente, nós, depois de 2015, já os medicamentos ansiolíticos já vinham ganhando lá no consumo como os mais vendidos, e o Brasil chegou também à marca do maior consumidor de ansiolítico do mundo. Então, em paralelo à pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que traz o Brasil como campeão de ansiedade, também temos agora o nosso país como campeão no consumo de medicamentos para atuar na ansiedade. Mas o que temos visto? Que nem sempre essas medicações resolvem a ansiedade. Não sei se vocês já viram. Um paciente com síndrome de pânico, ele pode estar medicado ou polimedicado, ou seja, usando mais de uma medicação, eu recebo vários nessa condição, e sem ter, ou seja, tem uma diminuição dos sintomas, mas não tem, os sintomas não passam, eles permanecem aparecendo, e aí o psiquiatra, algumas vezes, vai aumentando a dose ou substituindo as medicações psicotrópicas, mas não tendo resultados satisfatórios, a tal ponto que a síndrome de pânico tem crescido não só no Brasil, como no mundo inteiro. Isso antes do Covid-19. Agora, então, nem se fala. Tem pessoas vivendo pânico aonde a gente nem imagina. Municípios do interior do Espírito Santo já são grandes consumidores dos ansiolíticos como uma capital. Hoje já não é um atributo da capital, mas de diferentes municípios, até aqueles das regiões de montanha, onde a gente imagina que todo mundo está calmo, tranquilo,
contato com a natureza, isso é uma ilusão, pois esse risco não precisa ser real. Ele também pode ser um risco imaginário. Antigamente, se pensava que grande parte das emoções estavam vinculadas ao coração. A ideia aristotélica era de que no coração nós estávamos com grande parte da estrutura básica do pensamento das emoções. Descobriu-se hoje, a partir da descoberta do sistema límbico, que vamos apresentar um pouco melhor daqui a pouco, que a junção do neocórtex, o córtex pré-frontal, que é a área bem aqui na frente do neocórtex, com o sistema límbico, que é essa área intermediária, é que fazem parte de grande desses movimentos das sensações e sentimentos emocionais. Também é importante entendermos que dessa estrutura do cérebro, o sistema nervoso vai gerando impulsos para as diversas funções do corpo, para os movimentos, e ele recebe todo estímulos do meio externo. Só que ele não recebe só do meio externo. Ele recebe também estímulos da memória do passado e ele recebe estímulos das nossas lembranças do profundo. Hoje sabe-se que, inclusive, de experiências perinatais, ou seja, intrauterinas, ou no período do nascimento, podem impactar significativamente. E estivemos no ano passado, aqui no Espírito Santo, nós tivemos o congresso da Associação Brasileira de Neuropsiquiatria Infanto-Juvenil, que eu lá estive, e grande parte das palestras dos pesquisadores da infância e juventude mostravam que quanto mais precoce é esse estímulo, é esse trauma, é esse afeto, mais profunda e mais desastrosa pode ser a consequência para a construção do sistema nervoso, que tem, também não sei se todos sabem, no período de um ano, as sinapses neuronais, ou seja, as comunicações entre os neurônios, são 4 vezes maiores do que no período dos adultos. Ou seja, no período infantil, nós temos 4 vezes mais sinapses. E, ao longo do desenvolvimento da criança, vão existindo podas sinápticas para diminuir um pouco essa sensibilidade ao meio externo e favorecer o desenvolvimento das estruturas do córtex, que geram essa compreensão do mundo em que estamos inseridos. Também nós estamos só chegando. O sistema nervoso periférico, ele tem o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo, sendo que o sistema nervoso autônomo ele se divide simpático e parasimpático. Eu acho que a maioria de nós se lembra lá das aulas de fisiologia, da compreensão do sistema nervoso. Vale a pena estudarmos mais sobre isso, que nós vamos ver um pouquinho aqui, de que essa estrutura cérebro, ela é a parte mais importante desenvolvida do sistema nervoso central, está na caixa craniana, ocupa 4/5 do encéfalo, pesa mais de 1 quilo e registra 100.000 sensações por segundo. Tem uma forma ovoide dividida em 2 partes simétricas ou hemisférios. Então, a função controla absolutamente tudo. O que nós fazemos, sentimos, pensamos, falando, as nossas emoções, como lidamos com as informações, como processamos essas informações, como enviamos para o músculo, como avisamos sobre o que fazemos ou não. Tá? Sabemos, já a partir de toda a ressonância do estudo das áreas cerebrais no século XX, sabemos melhor que
essa área do pré-frontal trabalha é a área psíquica, é a área do comando psíquico, mas em várias outras áreas nós estamos lidando com as demais atividades de funções que desenvolvemos. Temos os dois hemisférios, lembrando que temos uma fissura que separa os dois e que cada hemisfério ele tem, aqui nós já temos a condição de ver surgir essa área bem central, acima do tronco, é onde está o sistema límbico. No tronco nós temos o ponte, o bulbo, que vai pela medula se espalhar para todo o corpo, eu vou mostrar um pouco melhor. Então, nós temos o lado direito, que controla os movimentos do lado esquerdo, o hemisfério direito. Ele parece idêntico ao esquerdo, mas ele controla atividades específicas, como atividades artísticas e criativas. E tem muita vinculação ao nosso lado afetivo. Já o esquerdo, que foi o primeiro descoberto, o primeiro que nós nos interessamos, porque no Ocidente a gente usa muito, trabalha as atividades mais matemáticas, científicas e da própria linguagem. É a construção da linguagem. Só que quem gosta aí de anotar, nós temos trabalhos bem interessantes do neurocientista Alan Shore. Ele mostra como, desde a pequena infância, o bebê é influenciado no seu hemisfério direito. Ele traz uma formação incrível, que o hemisfério direito ele é o que tem a primeira maturação. A maturação do hemisfério direito começa intrauterinamente. A amígdala cerebral, que é um órgão do sistema límbico, e o hipotálamo, e o hipocampo, e a hipófise, essas estruturas mais centrais, elas são desenvolvidas. Clóvis, o seu microfone está mudo. Sumiu o áudio aí, gente. Foi, eu não sei. Alguém aí que não está querendo me ouvir, mas desculpa, eu preciso falar. Então, o hemisfério direito, ele amadurece primeiro, o hemisfério esquerdo, ele se desenvolve a partir do nascimento, a partir dos estímulos do meio, a partir do aprendizado da linguagem, a partir dos estímulos que recebemos da nossa família. E esse sistema autônomo, ele vai trabalhar desenvolvendo o lado simpático e parasimpático, e vocês vão entender por que eu estou trazendo isso, porque os dois, o que mais facilmente é ativado em nós é o simpático, que vai trabalhar aumentando as batidas do coração, aumentando o nosso movimento de enfrentamento, aumentando a nossa condição de enfrentar uma situação de desafio, seja ela qual apareça para a nossa sobrevivência, e nós temos o parasimpático, que vai diminuir essa grande estímulo do nosso simpático. Por isso, nós precisamos desse equilíbrio do simpático e do parasimpático, que é o que nós vamos começar a falar com vocês. Então, nós precisamos ter o simpático para nos defender, mas precisamos de atividades relaxantes que reduzam esse ritmo cardíaco, a pressão arterial, baixe o nosso nível de ansiedade, para que possamos enfrentar as dificuldades sem tanto prejuízo para o nosso corpo, sem tanto prejuízo para a nossa mente. Por isso, todos vocês vão se lembrar, nós temos aí as reações, a produção pelo sistema nervoso simpático, a segregação da noradrenalina, que vai produzir lá na glândula suprarrenal, a secreção da adrenalina, que vai produzir essa resposta de luta e fuga, que é eu luto para enfrentar o meu agressor, eu fujo para sobreviver, ou mesmo eu congelo
eu percebo que eu não vou dar conta e tento me fazer de morto. Tudo isso vai estar trabalhando esse sistema de sobrevivência que precisa, muitas vezes, que seja segregado o hormônio acetilcolina para que o parasimpático possa diminuir a nossa condição. Então, nós vamos precisar aprender a trabalhar com esse duplo sentido. E se vocês olharem muito, da ansiedade está preso ao excessivo estímulo do simpático, que vai fazer com que a gente fique com uma respiração acelerada, nós ficamos com batimento cardíaco também, nós podemos ficar com náusea, com vômito, nós podemos ter problema de estímulos nos vários níveis. Então, é importante, por que nós estamos trazendo esse preâmbulo? Para mostrar que o farmacêutico precisa entender que hoje saúde mental não é só medicamento. A própria neurociência entendeu que são várias técnicas que atuam para a regulação desse sistema biológico. Não são só medicamentos que atuam. Foi muito interessante, há esses dias eu assisti uma palestra da Fiocruz com psiquiatras do Brasil e que foi convidado um psiquiatra de um grupo de técnico da Organização Mundial de Saúde, falando exatamente que as medicações psiquiátricas já não estão dando conta da grande demanda pela debilidade psíquica e que é importante novas práticas de saúde mental complementares, de práticas integrativas e complementares à saúde. E estava nesse fórum de discussão, já sendo reconhecido pelos próprios psiquiatras, que também citaram nesse congresso brasileiro que tivemos no ano passado em Vitória. Inclusive, lá nós tivemos palestras sobre práticas como meditação, tivemos um seminário de psiquiatria aqui estadual, uma palestra sobre meditação, sobre a religiosidade, práticas religiosas já estão aparecendo como práticas que geram algum tipo de benefício quando bem feitas. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, nós temos que buscar esse farmacêutico voltado para a pessoa, para o usuário do medicamento. Mas, Clóvis, nós temos respaldo para isso? Sim. Por isso que nós começamos a nossa fala agradecendo o Conselho Federal de Farmácia. Porque em 2013, em agosto, nós tivemos a grata satisfação de ter a resolução 585 aprovada, que trazia regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências. E aí, gente, eu trouxe, só recortei dessa resolução alguns artigos, o de número 7, 8 e 9. No 7º, nos convida como atribuição clínica cuidado à saúde nos âmbitos individual e coletivo. Aqui, saúde, entendemos lá na visão do bem-estar, da saúde pela Organização Mundial de Saúde, é um âmbito maior em que não só o medicamento usa, mas técnicas e práticas focadas na pessoa individualmente e coletivamente. Também, no artigo 8º, nos convida como atribuição para comunicação, educação e saúde. É uma área que nós podemos atuar. Eu já fui convidado, eu já dei palestra nas unidades de saúde, já falei como farmacêutico em todo o interior do Espírito Santo, junto às pastorais de saúde, junto a várias pastorais de saúde católica, a igreja luterana. Eu fui convidado por vários trabalhos sociais que trabalhavam com fitoterápico, que trabalhavam com homeopatia,
que trabalhavam com essências florais. Eu já estive falando sobre esses assuntos. Também tive lá para trás, hoje eu não estou com muito tempo para isso, eu já tive um programa na Rádio AM, como farmacêutico, e eu falava no programa, lembra do Jairo Maia? Eu tinha um horário no programa do Jairo Maia, alguns aqui podem não conhecer Jairo Maia, mas ele foi um radialista. A Denise está aí rindo, Jairo Maia era bem conhecido, e ele me deu um horáriozinho lá no programa dele para ter um bate-papo com o farmacêutico sobre saúde. Também eu tive um programa até maior, diário, na Rádio Tribuna M, falando sobre saúde. Eu já estava me antecipando à atribuição clínica, pois era antes de 2013, e eu já estava lá fazendo programa de rádio. E agora nós já temos, gente, condição de atuar nessa área. Também no artigo 9º, gestão da prática, produção e aplicação do conhecimento. Nisso, eu já estou dando cursos. Só em floral eu já dei mais de 10 cursos para 10 turmas. E eu estou em dívida com o nosso presidente, mas em 2021 estaremos abrindo o curso de terapia floral, mas agora, Luiz, incluindo também essa área de saúde mental. Estou só de olho em você. Isso, agora eu vou trazer essa área de saúde mental. Nós vamos estudar melhor essa parte que eu estou apresentando um pouco para todos aqui. Também, nessa resolução, nós temos o atendimento, a consulta farmacêutica, o atendimento realizado pelo farmacêutico ao paciente, respeitando os princípios éticos e profissionais com finalidade de obter os melhores resultados com a farmacoterapia e promover o uso racional de medicamentos. Eu gritei em vermelho, todos os grifos são meus, ainda bem que está sendo gravado, não tem problema, eu estou fazendo o grifo. Por que eu grifei? Porque tem lá outras tecnologias em saúde, e essa resolução está aprovada. Então, nós, como consulta, não precisamos usar só medicamento. Podemos usar. Essa é uma condição, gente, que nós, farmacêuticos, temos, que nem todos os profissionais têm. Eu posso usar outras tecnologias. Vocês viram um pouco do currículo que eu apresentei, daqui a pouco eu vou apresentar o PIX, mas eu também posso usar farmacoterapia desde que no âmbito em que eu seja especialista. E que cada um de nós, com princípios éticos e profissionais, se dedique a estudar para trazer os melhores resultados para quem nós atendemos. Mas está dentro da consulta farmacêutica e ela está aprovada, e depois de brigas, depois de questionamentos, nós ganhamos. Conversei muito. Esse fim de semana a gente teve uma conversa com o nosso conselheiro federal, doutor Gedaes, mostrando que nós enfrentamos outros conselhos e essas resoluções estão hoje já em condição de não serem mais questionadas. Então, é um direito nosso trabalharmos com outras tecnologias em saúde. E aí temos a número 586, que regulamenta a prescrição farmacêutica e dá outras providências. Nela, nós temos o que é prescrição farmacêutica, ato pelo qual o farmacêutico selecione e documente terapias, olha de novo, farmacológicas e não farmacológicas. Então, na prescrição, eu posso orientar um momento de meditação, uma prática saudável na natureza. Eu posso, que é isso que aqueles trabalhos que eu apresentei lá, se vocês quiserem depois buscarem, falam muito da importância de nós usarmos outras técnicas com as pessoas que nos procuram, não só medicamentosas. Nós somos profissionais de saúde e precisamos usar em nós e naqueles que nos procuram técnicas complementares, não farmacológicas, mas podemos também usar as farmacológicas desde capacitados para tal.
E, olha, completando, e outras intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente, visando a promoção, proteção, recuperação da saúde e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. Ora, isso é uma área imensa. Nós temos muito o que fazer nessa área e que nós podemos chegar nela. Por acaso, como nos apresentou o nosso amigo Luiz, eu já comecei a fazer desde lá de trás. Eu não esperei essa resolução, não. Eu já fui falar isso em escola, como eu falei, já fui em posto de saúde, eu vou aonde me chamam. Por quê? Porque nós somos profissionais de saúde e temos capacitação, desde que estudemos para tal, de falar da proteção, promoção e recuperação da saúde. Também, em 2006, ou seja, antes de 2013, olha o que surgia no Brasil em maio de 2006. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Esse programa, essa política, o PNPIC, do Sistema Único de Saúde, cria uma categoria de práticas integrativas e complementares que passam a fazer parte das práticas recomendadas pelo Ministério da Saúde a serem utilizadas no SUS. Também nesse mesmo ano, criou-se a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Inclusive, eu participei da Comissão Nacional de Plantas Medicinais e Serviços Públicos, eu fui da diretoria dessa comissão, participei de grupos de trabalho criados pelo Ministério da Saúde, junto com a Henriqueta, a doutora Henriqueta, médica, que também atua nessa área. Nós dois juntos participamos desse trabalho para a organização dessa política. Eu estive junto com ela num evento produzido pelo Ministério da Saúde para dar a construção dessa política nacional de plantas medicinais e fitoterápicas. E olha que interessante, lembra que as nossas, no mesmo ano que as duas resoluções de prescrição e da farmácia clínica foram publicadas, nós temos a resolução de número 572, de abril de 2013. Ela dispõe sobre a regulamentação das especialidades farmacêuticas por linhas de atuação. Olha aí, Luiz, eu não sei se você... Isso foi uma descoberta. Eu nem sabia que nós tínhamos isso. Olha que interessante o que eu achei aqui. Nós temos uma área de atuação desde 2013 que se chama Práticas Integrativas e Complementares. Então, o farmacêutico já tem, desde 2013, a condição de atuar diretamente nas práticas integrativas e complementares. E, na nossa resolução, isso é um recorte da resolução, podemos trabalhar com antroposofia, homeopatia, medicina tradicional chinesa, acupuntura, plantas medicinais e fitoterapia, termalismos sociais e crenoterapia. Vou explicar melhor daqui a pouco sobre isso. Também, olha que interessante, próximo item, atuar na saúde pública e de vários sentidos que nós já sabemos que podemos atuar, e nós olhamos lá atrás que nós podemos participar da educação em saúde. E aí, vamos trazer um pouco, e é isso que nós precisamos conversar melhor essa noite. Eu convido a vocês para que agora nós vamos deixar meia hora para conversarmos melhor sobre essas práticas. Eu já sou habilitado em algumas delas, ou seja, eu tenho uma formação em homeopatia que hoje já está regulamentada como área nossa. Nós temos uma resolução específica. Eu também tenho uma habilitação em plantas medicinais. Nós também temos uma resolução e está como área de atuação. Por que dessas 5 áreas que está lá na nossa como área das práticas? Porque em 2006 foram essas 5 áreas que foram apresentadas
pelo PNPIC. Em 2017, esse número aumentou, mas a nossa resolução é de 2013. Então, como a nossa área são as práticas, elas só foram ampliadas. Então, basta que nós possamos nos aplicar, porque nós já temos em vermelho a terapia florais, que foi incluída em 2018, e a ozonioterapia, que está sendo incluída agora, segundo o nosso conselheiro federal. É uma resolução que está saindo agora em sua publicação. Agora, nós temos a capacidade de nos prepararmos para a antroposofia, nós temos condição de trabalhar com a medicina ayurvédica, que trabalha com as tradições tanto da alimentação quanto dos medicamentos de origem indianos. Nós temos na medicina tradicional chinesa não só a acupuntura. A medicina tradicional chinesa trabalha com várias plantas medicinais chinesas, com várias outras complementares, como o duin, como o shiatsu, como o mochabustão, como a acupressura, como a auriculoterapia. Nós temos várias outras técnicas que estão nessa medicina tradicional chinesa, além da acupuntura. Dentre elas, tem a acupuntura, que houve, segundo o nosso conselheiro, também uma polêmica em torno, mas nós podemos, desde que capacitado, trabalharmos nessa área. Não é exclusiva nossa, mas nós não queremos exclusividade, nós queremos participação como profissionais de saúde que somos. Também, olha que interessante, eu marquei de marrom alguns que nós podemos trabalhar e que eu tenho bastante experiência em alguma delas. Meditação. Meditação hoje, ele está sendo usado como várias. Nós temos hoje milhares de trabalhos científicos sobre meditação. Não são centenas que ultrapassam milhares. Meditação hoje é uma técnica que é considerada extremamente eficaz até no desenvolvimento da neuroplastia cerebral, para a prevenção de doenças como Alzheimer e como Parkinson. Isso, trabalhos apresentados por pesquisadores do mundo inteiro em alguns congressos de neurociência que eu tenho ido nos últimos anos. Eu já fui a alguns desses congressos, em Brasília, em São Paulo, e já além dessa formação que eu estou fazendo. Por isso, é um convite que eu faço. O saber está aberto. Temos que ter a vontade de procurar esse saber. Continuando. Então, musicoterapia, pasmem vocês, existem trabalhos científicos que nos ajudam a utilizar o potencial da música para o desenvolvimento do parasimpático, para induzir um estado meditativo, para favorecer, inclusive, uma atuação, o desenvolvimento de uma saúde psicológica. A naturopatia, nos Estados Unidos, inclusive, é uma profissão. São os naturopaths, ou os ND. No Brasil, nós podemos perfeitamente, existem inúmeros trabalhos científicos e existem muitos estudos mostrando do potencial do uso da natureza para a melhoria do estado das pessoas. Eu tenho orientado muitas pessoas nesse tempo de pandemia que estavam muito agitadas e me procuraram para fazer caminhadas em locais da natureza. Eu tenho vários trabalhos nessa área, por isso que eu comentei com o nosso presidente que eu pretendo, em breve, estar montando esse curso, incluindo não só floral, mas botando um pouco de várias dessas. Nós precisamos entender que nós podemos mais, farmacêuticos.
Nós podemos fazer um curso de meditação. Eu não só fiz o curso de meditação, como eu fiquei 10 dias num centro de meditação, aprendendo a meditar em nível de profundidade. Numa forma de meditação que é considerada uma das mais antigas do mundo, que ela tem 2.500 anos, chamado Vipassana, e eu estive lá porque eu teria que conhecer a meditação para orientar as pessoas a utilizarem. Também estudei Mindfulness. Mindfulness é o nome da meditação hoje estudada pela neurociência, que eu também posso falar, tirar dúvidas, o que vocês precisarem um pouco mais. Se não der hoje, outro dia lá, Júlio, a gente pode falar só de meditação, e cada uma dessas áreazinhas, eu quis fazer hoje um apanhado do grande potencial de que a nossa área clínica começa a abrir. Nós podemos também trabalhar com Reiki e imposição de mãos, porque Reiki é o nome de uma técnica japonesa, mas imposição de mãos, nós temos o toque terapêutico, que foi desenvolvido por uma enfermeira dos Estados Unidos, que tem tese de mestrado e doutorado, que tem centenas de trabalhos comprovando a eficácia da imposição de mão. Ah, mas, Clóvis, eu já ouvi falar em imposição lá do Jorei, na Casa Espírita. Não, tudo bem. Essas práticas podem ser utilizadas em ambientes religiosos. Só que nós agora conseguimos trazer para a ciência e comprovar a sua eficácia com trabalhos muito bem acompanhados, feitos, e aí pelos nossos colegas enfermeiros, que correram atrás e publicaram muita coisa dessa área de imposição de mãos, e eles que conseguiram colocar em terapia floral, eles foram os primeiros que defenderam tese de mestrado em terapia floral. Nós temos enfermeiros não só habilitados, como tese de mestrado e doutorado nessa área. Também, nós temos a apiterapia, que é o uso do veneno das abelhas, que tem uma ação fantástica. Não só, quando eu fui aos Estados Unidos, numa viagem técnica pelo Rotary, até a qualidade do mel tem ação terapêutica. O uso dos subprodutos das abelhas. Nós temos a aromaterapia, eu já fui a Congresso Mundial de Óleos Essenciais. O potencial científico dos óleos essenciais, as pesquisas desenvolvidas nessa área são extremamente fortes, a tal ponto que elas se sustentaram em sua inclusão no SUS. Nós temos a bioenergética, nós temos a constelação familiar, que eu tenho uma formação tanto na área sistêmica, terapia sistêmica, quanto na área da constelação familiar propriamente dita em consultório clínico. Nós temos a cromoterapia, que é o uso das cores, nós temos a geoterapia, que é o uso de substâncias de barro. Eu fiz um curso inteiro de como trabalhar as emoções com barro, de como expressar no barro as emoções. E eu tenho vários objetos que foram produzidos a partir dessas técnicas do barro para desenvolver, para trabalhar com as nossas feridas profundas do nosso sistema psicológico. Nós temos a hipnoterapia, que é a capacidade de aprofundarmos, que eu tenho formação nessa área, lá no Deep Memory Process. Eu fiz uma formação com um neuropsicólogo de Portugal, chamado Alberto Lopes, de uma hipnoterapia para acessar o eu profundo, chamado hipnogênese. Eu sou grato em ser da primeira turma formada nessa técnica no Brasil. Ele desenvolve essa técnica em pesquisas na utilização da hipnose para o tratamento de pacientes que estejam se submetendo à quimio e à radioterapia, com excelentes resultados em Portugal. E ele desenvolveu toda uma técnica científica, e nós fomos lá, fizemos o curso,
e estamos capacitados para atuar também nessa área. Então, gente, o convite a todos é que nós temos muito o que fazer, mas nós não podemos desistir fácil. Eu tive N barreiras para desistir. Não adianta eu virar e falar, isso não é para mim, é muito difícil. No início, eles tentavam fechar minha porta. Muitas áreas, muitos cursos aí não deixam o farmacêutico entrar. Então, para onde eu fui? Para onde nós éramos bem-vindos. O saber é compartilhado. Nós podemos prospectar áreas em que nós podemos estudar, mas nós não podemos ficar, porque aí senão eu vou me frustrar. Eu, com os primeiros empecilhos que eu tive, não vou dizer para você que eu não tive. Eu tenho uma formação em trauma, que quando eu cheguei na sala de aula, eu era o único, tinha um médico, 28 psicólogos, eu farmacêutico, e tinha uma outra pessoa que era da área de, pasmem vocês, do teatro, que tinha ido lá para entender como dramatizar no teatro as emoções. E eu participei dessa formação, foram 3 anos de informação sobre trauma, e terminei a turma como um dos primeiros a ter a habilitação para trabalhar no trauma no Espírito Santo. Então, eu fui buscar sair para ser o quê? O melhor cada vez. Por que eu fiz esse monte de curso? Para buscar ser melhor, para buscar ajudar, para buscar entender mais do que eu estava trabalhando. Eu não posso simplesmente me acomodar, que é a zona do meio. Eu aprendi, estou ganhando dinheiro. Meu consultório está cheio e está bom para mim. Não! Eu estou, no próximo fim de semana, já faço meus 58 anos, não tenho dificuldade nenhuma em falar para ninguém, por isso que eu sou realmente da velha guarda, mas não paro de estudar. Estou terminando outra pós. E não quero ainda aposentar. Eu ainda acho que eu preciso trabalhar muito, porque muitos precisam de nós, farmacêuticos. Então, eu tenho que fazer sempre melhor da próxima vez. Então, vamos agora para buscar responder. Temos aí algum tempo ainda, até às 20. Eu falo muito, mas, desculpe, Sheila, Júlio, fico aberto aí. Olá, pessoal. Como eu tinha dito aí, né, Júlio, se você quiser, como presidente do nosso GT, coordenar aí as atividades, né? Fica super à vontade. E aí o pessoal pode fazer as perguntas pelo chat, que nós vamos aqui lendo para todo mundo, encaminhando e promovendo a discussão junto com o Dr. Clóvis. A princípio, as dúvidas que foram... Teve uma dúvida que você já respondeu lá, digitando como montar o passo a passo para montar o consultório, mas se ainda persistiu, acho que pode estar até mandando, encaminhando essa dúvida por e-mail, que a gente pode estar respondendo de uma forma também, se persistir essa dúvida, né? Sim. Mas eu posso falar um pouquinho, Júlio, do consultório, tudo bem. Você quer que eu fale logo? Pode falar, sem dúvida. Eu já botei um pouco aí, são meus contatos, se alguém quiser entrar em contato comigo, por WhatsApp ou pelos outros meios, que eu vou parar de compartilhar a tela. Se precisar trazer mais algum dos conteúdos apresentados, eu retorno. Então, stop share. Isso, estou de volta aqui. Então, como eu comentei, para atuarmos na saúde mental, e por isso que eu trouxe um pouco desse conteúdo da neurociência, para mostrar para todo mundo a importância de estarmos bem, da fundamental importância de estarmos bem. Por quê? Porque é muito comum que a situação do outro possa encontrar em nós também alguma semelhança. Então, além do conhecimento que é necessário prática,
e aperfeiçoamento pessoal na área de saúde mental. Porque é uma área que nós vamos lidar com uma dor que pode estar presente em nós de uma forma desconhecida. Por quê? Porque... tá, já consegui ler aí, Luiz Carlos. Tá, tudo bem, Luiz Carlos. Tá. Os principais casos que eu recebo e qual é o finalzinho, Luiz? Como que você divulga seu trabalho para que os Meu pacientes, trabalho? né, fiquem, Então. tomem contato, né? Isso, vamos lá. Então, primeiro, da estruturação do consultório. Primeira coisa que eu recomendo a todos que estão aqui comigo, vamos estudar. Mas vamos estudar para sermos experts. Vamos estudar, porque como nós não somos o profissional mais conhecido da área, e aí vai responder à divulgação, nós precisamos ser muito bons para sermos conhecidos. Ok? Porque na área lá da mediocridade, eles vão preferir aquele que já é conhecido. Aquele que tem uma atribuição mais clara da saúde mental. Por isso eu me divirto muito. Tem gente que fala que eu sou médico, tem gente que fala que eu sou psicólogo, tem gente que fala que eu sou psicoterapeuta, tem gente que fala que eu sou terapeuta, tem gente que fala que eu sou tudo. Cada um me dá uma profissão. Eu não escondo qual é a minha. Mas é porque o meu nome já cresceu, respondendo ao Luiz, a todos que queiram saber, pelo resultado do trabalho que eu desenvolvi. Não tem propaganda melhor, que se chama o quê? Boca a boca. Resposta de resultado clínico. O que é isso, gente? O que é resposta de resultado clínico, Luiz? Resultado positivo, né? Que o paciente vai apresentar. Isso. Vamos dar alguns exemplos. Eu tenho uma ficha que a pessoa chega na minha sala e aí eu pergunto, como que você ficou sabendo do meu trabalho? Teve uma que falou, foi na academia. Teve uma pessoa que estava na academia e falou assim, eu fui num profissional que mudou a minha vida. Eu me sinto uma nova pessoa depois que eu comecei a fazer os atendimentos com ele. E aí ela falou, se mudou a vida dessa pessoa, eu quero saber quem é esse cara. Teve gente que foi na academia, teve outras que foram nos mais diferentes meios. Também eu recebo muito do quê? Do amigo que fala para o amigo, do familiar que me encaminha a outro familiar. Já aconteceu de chegar exemplo. Chega uma pessoa para me procurar. Quando ela viu como eu trabalhava, ela falou assim, não, você tem que ajudar meu irmão. Meu irmão está surtado. Ele já procurou ajuda em tudo quanto é lugar e ninguém conseguiu ajudar. Eu vou mandar meu irmão para você. Você aceita? Ele está surtado, tomando um monte de medicamento, querendo se matar. Eu já estou dizendo para vocês o que eu pego com vocês aqui. Com ideação suicida, é um caso gravíssimo que ninguém está conseguindo ajudar. Hoje, eu não só atendi esse irmão, ele está muito bem. Hoje eu só acompanho. Ele não toma nenhum medicamento psicotrópico mais. Ele conseguiu terminar a graduação. Ele é uma pessoa que está super bem. E que foi um caso, exemplo. Temos. Qual é a primeira pergunta? Eu esqueci. A segunda é como que eu divulgo. Mas isso eu mostrei aí também para vocês. Agora eu estou mais moderninho. Eu tenho canal no YouTube, eu agora tenho Instagram, eu agora tenho site, eu nem botei o site aí, mas é esse mesmo nome, Renascença Bem Viver. Eu tenho um site, eu tenho as mídias. Mas eu não tenho muito tempo, não. Eu estou tentando me organizar, o Luiz puxa a minha orelha, mas eu pelo menos tenho as mídias. Mas o carro-chefe do meu caso foi o trabalho que eu desenvolvi. Ok? O boca a boca realmente, né? Acho que é a melhor forma, né? Mas para isso precisa de um tempo também, né? De
estrada, né, para gerar resultados positivos assim que um monte de gente mandando mensagem, mas eu não consigo. Corta, essa mensagem é grande demais, eu não consigo ler ela inteira. Deixa eu ver se eu consigo. Tem uma aí, ó. Tem uma pergunta aí. Com especializações na área de saúde mental, o farmacêutico pode prescrever psicotrópicos? Quem é o nome da pessoa? É Gisele. Gisele, a gente nem precisa, ainda bem que a gente não pode. Porque é exatamente isso que nós não precisamos prescrever. Nós, hoje, precisamos entender que muitos dos casos que nós atuamos com excelente qualidade é sem o psicotrópico. Olha lá, eu fiz questão de marcar nas várias resoluções que nós podemos usar práticas não medicamentosas. Que nós temos os florais que atuam no psique humano de uma maneira muito menos agressiva e que nós podemos nos habilitar. E que tem uma ação muito importante, Gisele, dando realmente uma sensação muito melhor para quem utiliza. Nós não precisamos do psicotrópico, muito pelo contrário. Nós já ajudamos. Citei um exemplo, mas eu vou pegar um outro exemplo. Uma ocasião, ligou para mim um psiquiatra. Ele me disse que ia me encaminhar um paciente polimedicado, depois de 2 meses de internação em um hospital psiquiátrico por depressão unipolar aguda. E ele perguntou, Clóvis, você aceitaria esse paciente? E aí eu vou perguntar a todos que estão aqui comigo, vocês aceitariam esse paciente? Saindo 2 meses de uma depressão unipolar aguda, e que aí ele falou para mim ainda, ele já está tomando o limite máximo medicamentoso, que não teve oportunidade de melhora. Ele está sendo extremamente reativo a todos os psicotrópicos conhecidos. Você aceita esse paciente? E eu devolvo a pergunta a todos aí que estão comigo. Vocês se sentem preparados para enfrentar? Então, dá para ser amador, se quiser trabalhar num nível de saúde mental, nível de complexidade. Mas alguém me perguntou, Clóvis, você fez tantos cursos, o seu currículo é muito amplo. Mas vocês entenderam, eu fiz muito curso para dar conta de dizer para ele o quê? O que vocês acham que eu disse, já que eu estou contando o caso? Vou mandar. Eu claramente sabia que ele estava me testando. O que aconteceu? Com 6 meses, o médico o psiquiatra já tinha reduzido a medicação em 80%. Em 1 ano, ele já não tomava nenhum medicamento. E ele nunca mais voltou a ter nenhum episódio depressivo. Como é que é o nome disso, Luiz? Nosso presidente. Sim, Luiz, estou te perguntando, você está mudo. Luiz, você está mudo, você não vai poder falar. Agora eu posso, liberou aqui. O nome disso é profissionalismo e competência. Ok. E aí, esse paciente, eu sei que ele está bom até hoje, porque ele vem de vez em quando, não toma nenhum medicamento. Eu já atendi propaganda, eu já atendi os filhos dele, sobrinhos dele, irmão dele. Só dele veio um monte de gente me procurar. Ele mora perto, vive super bem. E eu só o atendi enquanto foi necessário. Ele não ficou um dia a mais, não importa a condição financeira dele. Eu atendi o que ele precisaria. A luta pela adesão dos pacientes ao tratamento é grande? Suelen, olha, de novo, se a gente acredita no que faz, se existe uma boa referência de trabalho,
as pessoas até aderem. Nem todos, ok? É uma área difícil. Tem pessoas que não querem mudar. Saúde mental, nós temos que trabalhar com mudança. Não é uma coisa tão simples mudar. Tem uma aí, muito bem. Cristine falou que aceita o paciente. Muito bem, isso aí, Cristine. E nós temos que nos capacitar para isso mesmo, para aceitar e fazer o melhor que nós podemos por eles. Ok? Nós precisamos entender que nós podemos fazer. Uma coisa que vocês viram, nós temos, para trabalhar em saúde mental, me perguntaram, Cláudio, você tem um currículo muito extenso, aonde você recomenda começarmos? Uma boa área é o conhecimento da psicanálise. Por quê? A psicanálise nos dá uma base, a psicanálise é um curso complementar, ou seja, pode ser feito pelo farmacêutico. Tá. Daiane está perguntando. Tudo bem, Daiane? Só um minutinho. A psicanálise vai nos ajudar muito, porque ela vai trazer as ideias de Freud, de Jung, de Adler, de Karen Horney, vai trazer as ideias dos grandes pesquisadores da saúde mental para nos dar uma base de conhecimento para atuarmos com as diferentes terapêuticas que vamos usar para frente. Quais técnicas eu usei para depressão profunda? Eu usei técnicas integrativas e complementares para a saúde. Eu usei essas formações que eu tenho, não tem mágica, é apenas o quê? Um trabalho profundo, um trabalho aplicado para desenvolvimento da saúde mental e bem-estar daquele que me procura. Eu pego vários, e quantos casos? Ô, Júlio, o que mais? Eu vi aí alguém que falou que faz curso de floral, não sei o quê, eu não consegui ler, eu perdi. Não, só fez um comentário que faz curso de floral, e foi a Janaína que perguntou, que fez o comentário, e tem a aceitação muito boa. Mas tem uma pergunta de uma estudante, que ela está querendo uma opinião dela. Cadê? Cadê? Me perder. Fui subir aqui. Você achou aí já, Luiz? Eu acabei me perdendo. Já. Ela fala que estuda farmácia no segundo período, se interessou muito pelo tema, e se ela poderia fazer algum curso até se formar. Ela quer saber se antes de se formar, ela já pode estar estudando, procurando se aprofundar, entender alguma coisa antes de ser profissional. Com certeza. Como é que é o nome dela, Luiz? Tainara. Tainara, você pode começar a conhecer melhor sobre as emoções. Tem muita coisa sobre neurociência das emoções. Tem muita coisa que você pode começar a estudar sobre neurociência do comportamento. Tem alguma coisa que já está disponível. Eu pretendo, no ano que vem, por isso que eu mudei para uma sala maior, para um consultório maior, com uma estrutura maior, ter no meu canal do YouTube, eu vou falar um pouco mais desses assuntos também gratuitamente. Já tenho alguma coisa lá no meu canal, mas pretendo melhorar isso no ano que vem. Tenho uma condição, alguém me perguntou sobre, a Janaína já fez um curso comigo, né? A Áurea também, é um curso que eu participo, que é da Healing, da Inglaterra. Nós vamos só que dar esse curso esse ano, ampliado, Janaína, e você, se quiser fazer, você pode fazer o complemento. Eu vou ampliar esse curso para 180 horas, dando como complemento outras, não só florais de bar, mas outros também florais, e essa parte de saúde mental e emocional, incluindo noções de saúde mental ao curso, para favorecer que a gente possa aplicar os florais. Os florais são excelentes medicamentos para essa atuação, mas com um conhecimento mais profundo.
das emoções, dos sentimentos, dessas esferas mais íntimas. Eu também dou nesse espaço workshops, cheguei a dar alguns no ano antes da pandemia, ia voltar a dar esse do 2020, mas com a pandemia eu tive que parar, mas não é algo que eu pretendo voltar a fazer em 2020, o espaço está lá para a gente voltar a fazer os cursos. Mais alguma coisa? É justamente isso que o André Zani está perguntando, se você tem algum curso para poder habilitar o farmacêutico a trabalhar nessas áreas e como participar. Isso, é um compromisso que eu já fiz em 2021, com certeza. Eu já estou numa sala nova, já estou terminando o curso de Neurociência do Comportamento. Eu brinquei em fazer esse curso, mas eu descobri que eu tinha que terminar em um ano. Foram mais de... Assim, vocês estão mais acostumados. Imagina, trabalhando o dia inteiro, tendo que fazer prova. Eles me exigiram que fizesse 22 provas, mais TCC, mais prova final. Eu fiquei muito ocupado estudando neurociência, com trabalhos científicos. Os professores eram especialistas no mundo inteiro que me mandaram trabalho científico de neurociência, que eu tinha que estudar trabalhos em inglês. Outra coisa, gente, vamos estudar inglês, porque tem muito conhecimento disponível na língua inglesa e em português limita muito, muitas vezes, o nosso estudo. Eu estou estudando muito essa área em língua inglesa. Eu pego muitos trabalhos. Eu tenho milhares de trabalhos hoje de estudos na área da saúde mental, milhares. Em inglês. Português eu tenho bem menos. Tem muita coisa disponível. Tem vídeos de professores das melhores universidades do mundo disponíveis. Agora, tem que saber inglês. Em português, eu pretendo traduzir um pouco esse conhecimento para vocês. Estou começando hoje, estudo muito, tenho muita coisa para passar, mas a gente está começando, mas é compromisso que eu tenho com o Luiz. Em 2021, estaremos abrindo um curso, agora não só de floral, mas envolvendo também saúde mental, com a Sheila também, né? Que me cobrou, mas agora foi demais. Era uma overdose com Covid junto, eu não dei conta. Covid, pós-graduação, mudança de consultório, reforma, mudança e tudo mais, não dei conta. Senão, quem ia ficar estressado e perder a saúde mental era o Clóvis. Então, eu preferi segurar e aguardar. Agora eu já estou no consultório, agora as coisas... Se Deus quiser, daqui a pouco sai a vacina e a gente vai poder voltar. Eu tenho uma loja em Jardim Camburi, meu consultório em Jardim Camburi. Essa loja está montada para dar esses cursos e com uma estrutura, a Áurea conhece, Janaína conhece, onde eu dou alguns workshops nessa área de emoções também, e eu pretendo voltar a fazer tudo isso em 2021. A gente quer contribuir, a gente quer ampliar o conhecimento, não só para farmacêuticos, vocês vão ver, tem um monte de profissionais de saúde aguardando esse curso, tem que querem fazer também, não vai ser um curso só para farmacêutico, vocês terão vários colegas profissionais de saúde que irão fazer junto com vocês, porque muitos querem participar dessa área. Mais alguma coisa? Só fazendo um adendo aí, né, Clóvis, que nós, enquanto conselho, né, quando o Clóvis fala, combinei com o Luiz, na realidade, nós, enquanto conselhos, fomentamos, né, novas áreas para a profissão. E aí existe uma coisa chamada Clube de Vantagens, lá no Conselho Regional de Farmácia, onde qualquer empresa que ofereça cursos para farmacêutico, a partir do momento que ele participa do Clube de Vantagens, ele tem acesso a uma divulgação que a gente faz para o profissional farmacêutico, em contrapartida, e aí já firmo esse compromisso com o Clóvis, né? Como qualquer ministrante que faça parte desse clube, ele oferece algum diferencial para a categoria, como algum valor diferenciado, para que ele possa fazer esse curso e, assim, encaixar no seu orçamento, né? Então, na realidade, é um curso oferecido pela empresa do Clóvis aí, quando ele tiver condições de fazer, devido à pandemia, poder voltar a ter encontros presenciais, né?
e onde a gente espera, Clóvis, já fica o pedido aqui também, que a classe farmacêutica, ainda que tenha outros profissionais, seja beneficiada, né, através dessa modalidade do clube de vantagens aí. Perfeitamente. Pode, é um compromisso assumido, por isso que eu citei, porque eu assumi esse compromisso em quando dá novamente o curso, dá a vantagem aos farmacêuticos, porque sou farmacêutico e tenho vontade de passar esse conhecimento para os colegas, porque nós temos a condição de muitos ajudar, e Clóvis é um só. Estou sendo o mais sincero possível. Precisamos de muitos e muitos e muitos que busquem dedicação para tal. Sobre seus atendimentos. Tá. Então, eu prefiro, como eu citei o exemplo, eu não participo diretamente da farmacoterapia quando prescrita por um psiquiatra. Como eu citei o exemplo do paciente com depressão, o próprio psiquiatra, ele vê, a melhora é tão significativa que ele reduz. Eu não preciso sequer orientar a redução, ela é tão... Porque um dia eu preciso explicar isso melhor. Quando o sistema parasimpático consegue agir, quando as emoções conseguem se estabilizar, quando você consegue melhorar a regulação emocional, não é mais tão necessário o psicotrópico. O psicotrópico, entre aspas, sobra. O que eu quero dizer com sobra? Fica claro para todos? Não é mais necessário. Ele vai ter uma ação superior à necessidade do sistema nervoso. E aí o paciente que antes sentia bem com ele vai relatar ao psiquiatra que já não está fazendo bem. E aí o que o psiquiatra faz naturalmente? Ele vai reduzindo. Eu não terminei aquela história, eu preciso terminar. Aquele psiquiatra que me encaminhou o paciente, eu vou perguntar a todos vocês, ele passou a me encaminhar muitos? O que vocês acham? Não. Muito bem, Luiz, você acertou. Nunca mais ele entrou em contato comigo. Ele nunca mais entrou em contato e nunca encaminhou mais ninguém. Mas ele não quer perder os pacientes, né? Porque essa pessoa já estava há muito tempo sendo atendido por ele. Mas nós somos profissionais de saúde, não da doença. Eu me considero um profissional de saúde. E eu trabalho, e eu estudo todo o tempo para permanecer como um profissional dedicado à saúde. Por isso, não estou preocupado com a indicação. Estou preocupado com a construção do melhor que eu possa fazer para aquele que me procura. Quando eu ajudei essa pessoa, eu ajudei porque eu coloquei tudo que eu sabia à disposição dele. Quais técnicas usei? Todas. Todo o conhecimento. Por quê? Porque é esse o grande legado que um profissional de saúde pode fazer pelo outro. Atuar na melhor forma possível para o desenvolvimento da saúde. Não é aplicar uma técnica, é um conjunto de técnicas que você aplica na determinada situação apresentada, né? Exato. Por isso que eu fiz esses vários cursos. Alguns desses cursos foi por uma dificuldade. Lembra daquele gráfico no meio? A gente não pode sentir dificuldades? Então, eu pegava determinado paciente e via, isso eu não sei lidar. O que eu fazia? Eu me frustrava? O que vocês acham? Não. Procurava conhecimento, né? Não, você sabe, Luiz me conhece. Eu gosto de botar o povo para participar. Não, eu ia atrás de mais um curso.
Eu fiz curso conhecimento, né? A gente tem que estar a todo momento buscando, né? Novos conhecimentos. Porque, gente, como é que são casos muito graves e surgem coisas muito inusitadas. Mas quando eu escuto como uma que eu atendi agora, eu tenho um exemplo de todas elas, pegar a síndrome do pânico. Ela passou 10 anos procurando um profissional para ajudá-la no síndrome do pânico. Ela tinha desistido. Achava que não tinha mais como melhorar. Porque nada fazia ela melhorar. Ela vai a psiquiatra há muito tempo, fazia acompanhamento psicológico há muito tempo, sem nenhuma melhora. Essa pessoa eu estou atendendo há 3 meses só. Ela já está fazendo redução. Ela já está muito melhor. Ela está impressionavelmente. O que você usou? Conhecimento que eu adquiri. E por que ela foi tão ajudada? Porque ela quis mudar. Eu usei não só, usei floral, mas não uso só floral. Eu uso várias técnicas. Eu ensinei para ela se regular, eu ensinei para ela usar o bem-estar. Eu ensinei para ela conquistar esse bem-estar. Ok? É uma mudança comportamental, né? É uma mudança de comportamento. É uma mudança de vida. E ela aceitou essa mudança de vida. E ela está muito melhor. Então, tem adesão do tratamento? Quando a pessoa sente a melhora, ela faz a adesão do tratamento? Com certeza. Quando ela começa a sentir as melhoras, ela vai cada vez participando mais pela melhora. Ninguém quer ficar doente. Até que tem alguns, que são os que me dão mais trabalhos, aqueles que têm ganhos secundários com doença. Não sei se vocês sabem o que é isso. Pessoas que, de alguma maneira, têm dificuldade em mudar. Ou seja, para trabalhar em saúde mental, a gente vê de tudo. Esses demoram um pouco mais. Outro que demora muito, aqueles que viveram traumas complexos e vários traumas associados. Mas eu fiz uma formação internacional de trauma. Eu passei vários anos estudando para lidar com trauma. Então, nós temos que estudar. E aí eu posso aplicar uma técnica para o trauma, eu posso orientar uma meditação, eu posso prescrever um floral, eu posso prescrever um fitoterápico, eu posso orientar uma forma. Eu fui estudar, pesquisar sobre sono, como fazer uma higiene do sono. Todos vocês já estudaram sobre higiene do sono? Convido vocês a estudarem. Eu fui atrás de vários trabalhos sobre higiene do sono. Tem inúmero material sobre higiene do sono. Vamos estudar, né, gente? Ok, Luiz? Mais alguma coisa? Estamos quase chegando 9 horas. Camila Campanharo tá bom, mas não para. O Clóvis não para de falar, não. Camila Campanharo está perguntando se poderia falar um pouco sobre a janela killer. Sim. O que ela quer saber? Caso oportuno, eu preciso saber o que ela quer saber. Aí ela não falou mais nada. Então, pede a ela para me especificar. Camila, se você puder detalhar um pouquinho a pergunta um pouco mais, janela killer. Tem áreas, Camila, né? Isso. Tem áreas, Camila, que nós adentramos no profundo. Num profundo bastante complexo. E aí, realmente, precisa de um preparo ainda mais forte para entrar em contato com esse profundo. Que é quando nós lidamos com questões que são chamadas... Sim. Camille, com fármacos nem tanto. É isso que esse Hein, esse professor que trabalha muito dessas estruturas, fala. O que se está descobrindo hoje é que nós precisamos
a utilizar muito mais de mudanças comportamentais do que medicamentosas. O uso de medicamentos não parece ter um bom resultado nesses casos. Mas, por isso que eu apresentei aquele trabalho de nutracêuticos, uma mudança nutricional, uma mudança comportamental, e trabalhar os traumas precoces. Não só, se você for para uma coisa mais severa, mas vamos pegar o TOD. Todo mundo sabe o que é TOD? Bebida chocolate. Tem o todinho e tem o TOD. Quem é o TOD? Transtorno opositor desafiador. São aquelas crianças que muito precocemente desenvolvem toda uma combatividade com os pais. É fácil trabalhar com isso? Nem com medicamento, porque os neuropsiquiatras têm algumas limitações em uso de medicamento. Para trabalhar com criança, então, a nossa atuação como farmacêuticos nas práticas integrativas e complementares é super ampla. Tem pessoas querendo fazer o curso de floral comigo e que querem se especializar na área infantil. Por quê? Porque na área infantil você não pode lançar mão de vários dos medicamentos psicotrópicos. Porque o sistema nervoso central está em formação. Mas as práticas integrativas e complementares de saúde você pode. A tal ponto que hoje tem prática meditativa em escolas na Europa, vários países da Europa e dos Estados americanos. Por quê? Porque, e sim, Gisele, a Gisele está falando que os transtornos de ansiedade são pouco debatidos. Para a epidemia em nosso país, eu concordo com você. Acho que nós podemos trazer só uma fala, quem sabe 2021, Júlio, só sobre transtorno de ansiedade, usando práticas integrativas complementares. Eu acho que é só uma área tão extensa que vale a pena a gente conversar, nós também trocarmos mais. Eu tenho muito conhecimento nessa área, eu realmente eu fiz uma síntese. Saúde mental é uma área, o que vocês perceberam? Muito grande. Eu tentei sintetizar para não ficar extenso demais. Já estamos extenso, imagina se eu tivesse colocado muita coisa. Mas a gente pode. Alguém me perguntou do fitoterápico. Crianças podem usar fitoterápicos, sim. Existem alguns fitoterápicos que são bem aceitos, mas o prescritor terá que ter conhecimento disso. Tá? Então, crianças podem usar floral. O floral é interessante porque ele pode ser usado, inclusive, eu já dei aula de floral para muitos médicos veterinários. A ação dos florais sobre os animais é muito boa. Ok? Então, nós temos, não só em crianças, o fitoterápico, o floral, várias dessas técnicas da prática integrativa que você pode utilizar e pode ter um excelente resultado. Precisamos o quê para lidar? Quanto mais grave é o caso, uma condição de muita experiência. No início, é mais difícil pegarmos casos de alta complexidade. Com o tempo, eu consigo, porque eu já trabalho há 30 anos com emoções, estudando emoções. Trabalhei bastante tempo em balcão de farmácia. Depois eu fui ampliando a minha área, abri consultório, já vão fazer quase 20 anos, muito antes de eu poder como farmacêutico. E hoje fico muito feliz em poder ser um farmacêutico da área clínica, não só apenas um psicanalista clínico. Ser um psicanalista e farmacêutico clínico com habilitações que me permitam fazer prescrições. E eu digo com toda a experiência que eu tenho, nós não temos necessidade do psicotrópico.
Nós podemos fazer muito no que vocês me perguntaram. Eu já até, não que eu curei, mas eu já atuei, inclusive em pacientes com esquizofrenia, para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Um acompanhamento em paralelo com o psiquiatra. Hoje, tem outros psiquiatras que me encaminham pacientes, não é o caso daquele que estava me testando, mas eu já recebo indicação de psiquiatras, eu atendo um grande número de médicos, hoje é uma das categorias que mais me procuram, e para tal eu tenho que ter realmente o quê? Bastante habilidade, atendo outros profissionais da área, eu atendo psicólogos, eu atendo psicanalistas, então, mas eu me dediquei e me dedico para tal, e é um convite que eu faço. Estou registrado, se o material de slide ficará disponível. Eu acho que esse curso está sendo gravado, isso eu sei. E aí, eu não sei se querem o material de slide, para mim também não tem problema. Nada demais, meu slide é basiquinho, mas a Sheila é que entende isso. Vamos lá, Sheila. Vai ficar disponível, né? A gente vai disponibilizar o vídeo no YouTube, e aí, se a pessoa tiver interesse, o material está dentro, né, do vídeo. Está dentro do vídeo, perfeito. É isso aí. Okay? Nós estamos quase terminando, falta 5 minutos, então vamos terminar às 9, senão eu falo até meia-noite, e aí é tempo demais. Eu tenho que ir para casa, minha esposa está me esperando, eu estou no consultório até agora, e eu realmente não trabalho até tão tarde, não, mas por vocês, pelo conselho que eu tanto amo, pelo nosso grupo, para que nós possamos aí estar divulgando esse trabalho para muitos. Eu acho que o farmacêutico tinha, realmente, eu falei isso muito com o Gedai, nós precisamos crescer mais nessa área. Essa área também é nossa, não é só nossa, mas é o que falam desses trabalhos, procurem ele. Mas vão precisar saber ler inglês, mas tudo bem. Está dito lá, é uma área que tem uma demanda imensa e tem profissional de menos. Profissional habilitado e qualificado para lidar com a complexidade da saúde mental, ainda tem muito pouco. E nós, farmacêuticos, temos tudo para ingressarmos nessa área. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só sou o quê? Bem esforçado, isso eu tenho que concordar. Bem dedicado. Sempre fui, em tudo que eu fiz, eu me dedico muito ao que eu faço. E isso eu recomendo a todos fazerem, por isso que eu fiz questão de botar aquele gráfico. Nós não precisamos ser expert para ser melhor do que ninguém. Eu não faço questão de ser melhor do que ninguém, gente. Eu adoraria que existissem pessoas muito melhores do que eu, que trabalhassem muito melhor do que eu. Como o meu professor Roger Ruger, que me ensinou muito, como o meu professor Peter Levine, como o meu professor Alberto Lopes, quanto tantos professores da Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo, como minha amada professora Graça Baquete, a minha esposa, que me deu aula de microbiologia, que eu não posso esquecer de lembrar dela, como tantos que me ajudaram até aqui. Foi por todos esses que dividiram conhecimento que eu estou podendo dividir o conhecimento com vocês agora. Ok? Não consegui ler aí, mas eu que agradeço a todo mundo, eu que agradeço a participação de vocês, eu que espero que a gente possa aí estar com o vídeo disponível a muitos outros, que a gente possa ter outros movimentos como esse, né, Júlio? Em 2021, com a ajuda da Sheila, que nos ajuda muito. Muito obrigado, Sheila, você é ótima. Nós só temos a agradecer. Eu agradeço também a esse grupo, eu agradeço a essa diretoria, eu agradeço ao nosso conselheiro federal, eu agradeço ao Conselho Federal, que eu só tenho que agradecer o tanto que tem feito por nós clínicos. Por isso eu só agradeço, eu só gratidão, e eu fico muito feliz
Porque há 30 anos atrás, o que eu estou fazendo nessa noite pareceria impossível. Na verdade, era impossível. Para pensar o que seria imaginar um farmacêutico falando, Luiz, falando, Denise, vamos lembrar lá, 30 anos atrás, de saúde mental. Pensa nisso, Denise. Luiz, nós que somos da velha... Muita evolução. Nossa. É incrível! Nós não temos que só agradecer, gente. Vocês, farmacêuticos, você aí que está no segundo período, vocês que são alunos, vocês que são recém-formados, vocês têm muito. Nós ralamos um bocado, não foi, Denise? Luiz e tantos aí da velha guarda. A Janaína é uma velha nova guarda. Nós ralamos muito para conseguir chegar onde nós estamos. Entendeu? Então, foi difícil. Mas nós não podemos parar de nos dedicarmos com muita vontade em sermos, vou fechar, profissionais de saúde. Eu lembro que quando a gente falava isso lá na FAFABS, quando eu entrei e eu participava dos movimentos, lembra lá, Denise? Nós queremos ser profissionais de saúde, mas vocês estão fazendo utopia. Vocês, como que vocês vão um dia clinicar? Nós vamos lutar por isso. Eu lembro lá das nossas lutas junto aos deputados estaduais, quando eu fui lá nas brigas, lá no Congresso Nacional, quando nós fomos lá nas comissões do Congresso defender o direito do farmacêutico a ser um profissional de saúde. E hoje, não só nós somos um profissional de saúde, do físico, da saúde mental, da saúde multidimensional. E é isso, é este o convite que eu fecho e que eu agradeço a todos os farmacêuticos, a todos que trabalharam no Conselho, porque tem funcionários que nos ajudaram muito no Conselho, nessa batalha que nós fizemos. Eu já fui conselheiro, já fui presidente da ética, já participei do movimento, e lá na Alfarmag, já participei da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, já participei de comissão de fitoterapia, eu já participei em vários órgãos de representação. Por quê? Porque nós precisamos, trabalhei para manter os florais no Brasil, fui da comissão que regulamentou, que criou um manual de normas técnicas, tanto para a homeopatia quanto para a produção e prescrição de florais. Então, nós podemos, para o preparo dos florais, nós podemos fazer mais, gente. Nós não temos que nos acanhar e entender que o convite foi feito há muito tempo para nós, quando escolhemos ser um profissional de saúde. Muito obrigado a todos, gratidão a todos que me acompanham até 21 horas. Sheila falou, eu acho que nós vamos 1h30, Sheila, mas você esqueceu que eu me empolgo, Sheila. Os dois que me conhecem, quem me conhece, sabe que eu sou empolgado. Eu não consigo falar pouco. Desculpa aí, pessoal, eu só tenho a agradecer a paciência e tolerância de todos e que a gente possa continuar vibrando sempre no bem comum e na saúde de todos. Gratidão, muito amor, muita paz em meu coração. Muito bom, Clóvis. Assim, em nome da diretoria, eu queria agradecer enormemente a você por essa empolgação, por essa motivação, estímulo aos colegas começarem, né? Eu, particularmente, eu entendi que a gente pode escolher uma determinada área para começar, criar a coragem de abrir seu consultório. Hoje, o CRF já tem uma possibilidade que é através da AAPF, que é uma anotação de atividade profissional farmacêutica, que você, com o seu CPF, enquanto pessoa física, anota o seu consultório no Conselho Regional de Farmácia, sem que, para isso, você precise fazer uma inscrição de empresa. Você continua inscrito apenas como profissional, pagando a sua anuidade como profissional, e anota seu consultório para qualquer coisa que venha questionar vocês. Não, meu consultório é anotado no meu Conselho de Farmácia.
Até que a gente tenha uma deliberação mais apropriada para isso. O ideal era que viesse a deliberação do Conselho Federal, mas enquanto não vem, nós vamos estar nesse caminho também de criar uma própria deliberação. Mas hoje você já tem essa possibilidade. E tem vários colegas, pessoal, que abriram seus consultórios, têm eles anotados no Conselho, estão fazendo um belo trabalho. E é o que o Dr. Clóvis falou, você, à medida que vão surgindo os desafios, tem que procurar se especializar, aprender para tratar aquilo, e aí você vai ganhando conhecimento, ao ponto de chegar... Eu comecei só com floral. Exatamente, é um bom começo, é um exemplo de algo que você pode começar. Daquilo ali você vai perceber que existem situações que só o floral não consegue resolver, e você vai atrás de outras situações, outras respostas. Porque isso é muito dinâmico, ainda mais nessa área de saúde mental, que é algo extremamente complexo, creio eu. Então, acho que é um caminho a seguir, né? Mas tem que começar. Não espere ser o Dr. Clóvis para começar. De forma alguma. Cansa Você muito. tem que dar o primeiro passo. E aí, o primeiro passo vai envolver quedas, né? Tropeções, cair, levantar, aprender e seguir em frente. Mas eu acho assim, tem que começar, tem que ter uma coragem, né? Maldado, logicamente, vocês têm um conselho que está a todo momento apoiando. Até vou passar a palavra para o Dr. Júlio, como presidente do GT, fazer as considerações finais aqui, e ele certamente vai nos lembrar aí de outros cursos que vão acontecer dentro da área da farmácia clínica essa semana, né? Que a gente tem aí a oportunidade de se inscrever e está buscando conhecer outras áreas que a gente pode atuar na farmácia clínica. São N possibilidades, mas é importante... Já estou inscrito em vários deles, em alguns deles, Luiz. Eu já estou inscrito em alguns deles. Muito bem, você não deixou para a última hora, porque quem está deixando para a última hora... Não deixei para a última hora. Está perturbando todo mundo, dá um jeito, eu não consegui, aí não tem mais jeito, porque aqui também é limitado. É muito maior do que um auditório, mas a capacidade é limitada. Tá bom? Bom, pessoal, como diretoria, eu quero agradecer a presença de todos vocês, desejar uma ótima noite, falar que vocês estão no caminho certo, que é procurar se capacitar cada vez mais, né, conhecer novas áreas e buscar novos conhecimentos. A evolução tem que ser permanente. Parabenizo a todos por isso. Vou passar a palavra do Dr. Júlio ali. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos até esse horário. Foi uma excelente aula aí pelo nosso amigo Dr. Clóvis e membro da comissão do GT de prescrição em farmácia clínica. E essa semana, todos os dias, teremos novos cursos, novas aulas, todas elas serão excelentes também. Uma oportunidade única para todos os farmacêuticos aí procurarem trilhar um caminho. Então, agradeço aí a presença de todos e até amanhã que temos mais. Ótima noite para todos.